Podemos pensar que a ideia central de toda a carta aos Romanos é que o ser humano é um pecador perdido, carente da graça de Deus, e que Deus criou um plano para resgatar, para salvar, para redimir esse ser humano que está perdido. Essa é a ideia da carta aos Romanos. Daí nós temos uma pergunta. Se o ser humano é pecador, se o ser humano é caído, se o ser humano está longe de Deus, e Deus criou um plano para salvar, a pergunta é: como Deus salva? Qual é esse plano? O que Deus tem feito para salvar esse ser humano caído, perdido e destinado a uma condição de condenação eterna? O que fazer para salvar essas pessoas? E como fazer para salvar essas pessoas? Diante disso, o capítulo 10, no capítulo 10, a Bíblia nos dá algumas respostas que nos leva a entender qual é o plano de Deus, ou como Deus executa esse plano de salvar a humanidade caída, esse ser humano em um estado de perdição. No versículo 1 que nós lemos, o apóstolo Paulo está de joelhos em oração, diante do Senhor em oração. E ele já diz em outros lugares que ele sempre se colocava de joelhos para suplicar em favor das pessoas. E nesse versículo, o apóstolo Paulo revela para nós um sentimento de profunda tristeza e de um estado em que ele se coloca de Deus em busca ou a favor dessas pessoas para que elas possam ser salvas. E quando eu leio o versículo 1, eu fico pensando que parece-me que a igreja e os cristãos do nosso tempo perderam esse sentimento. Dificilmente nós vemos pessoas hoje que sofrem, que se colocam de joelhos para suplicar com fervor em favor dos perdidos. Sabe que parece-me que a realidade da condição eterna das pessoas, da perdição eterna das pessoas, perdeu sentido para nós. E eu desconfio que uma boa parte dos nossos irmãos cristãos que amam ao Senhor Jesus não acreditam mais na doutrina do inferno. E o sentimento do apóstolo Paulo aqui, quando ele olha para o seu povo, quando ele olha para aqueles que ele ama, ele tem um sentimento que o leva à oração, porque ele sabe da condição eterna que os judeus estão. E é uma condição de inferno, de punição, de condenação. E eu queria trazer a notícia para nós nesta noite. Uma notícia que todos já sabem, mas eu gostaria de reforçar, é que o inferno continua existindo. A realidade do inferno continua diante de nós, pulsante, palpitante, como se o fogo do inferno continuasse queimando, continuasse vibrando, esperando aqueles que vão desfrutar da sua condenação. A Bíblia não mudou. A condição do ser humano não mudou. O estado de perdido do ser humano não mudou. O ser humano permanece perdido se ele não se rende ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é isso, meus irmãos, que ainda deve queimar nos nossos corações,
para fazer a obra missionária. Porque nós não estamos reunidos aqui simplesmente porque as pessoas estão sofrendo no seu estado social. Nós não estamos aqui simplesmente porque as pessoas estão entristecidas, porque elas estão passando algum aperto e alguma necessidade. Isso é importante, claro que é importante, porque o Senhor Jesus andava por todos os lugares fazendo o bem, mas isso não é o que impulsiona e o que entristece o apóstolo que recebe a revelação do Senhor. A tristeza é porque eles estão perdidos eternamente. A obra social, conquanto ela seja importante, ela é paliativa e temporal. A prioridade da missão de Deus, a prioridade do ministério da igreja, continua sendo a salvação eterna de um ser humano perdido. O ser humano está perdido. Talvez você tenha pessoas dentro da sua casa que ainda estão perdidas. Talvez os seus filhos estão perdidos. Talvez os seus pais estão perdidos. E o Senhor Jesus Cristo ainda não voltou. Nós precisamos continuar dobrando os nossos joelhos, chorando, suplicando e nos esforçando para que a nossa casa seja salva, para que o nosso país seja salvo, para que o nosso bairro seja salvo no Senhor. A situação continua a mesma desde o tempo do apóstolo Paulo. E qual é o plano de Deus para isso? Primeiro, para que as pessoas sejam salvas, elas precisam crer e confessar o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Do versículo 8 ao versículo 13, é isso que esse capítulo 10 está falando para nós. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Meus irmãos, o meio que Deus criou e que continua em vigor para salvar este mundo perdido, a raça humana perdida, continua sendo o Senhor Jesus Cristo. Outra resposta é que, para que essas pessoas sejam salvas, elas precisam ouvir a pregação. É isso que diz no versículo 17 em diante. E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. O meio que Deus escolheu para gerar fé no coração das pessoas, para que as pessoas possam crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ainda continua sendo a pregação simples do Evangelho. E a terceira resposta e última resposta que esse texto nos dá para que as pessoas sejam salvas é que, para que elas possam ouvir, alguns precisam ser enviados. Aqui no versículo 14 e 15, diz assim: como porém invocarão aquele em quem não creram? E como crerão de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Como que as pessoas ouvirão o Evangelho para acreditarem no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, se nós não enviarmos os pregadores? Nós temos um mandato de enviar pregadores.
E enviar para onde esses pregadores? A Bíblia diz que é para serem enviados até os confins da terra. Quando este evangelho do reino for pregado em todo o mundo, então virá o fim. Nós precisamos enviar pessoas para o mundo inteiro para pregarem o evangelho. A maior parte dos nossos recursos ficam com a igreja local. A maior parte dos nossos recursos ficam em atividades no Brasil. Mas nós precisamos enviar pessoas para o mundo inteiro. Então qual é a ideia? De todos os recursos que Deus nos tem dado para o trabalho local, para o trabalho regional, para o trabalho nacional, nós temos que destinar alguma parte disso para missões transculturais. Imagine se os ingleses pensassem apenas no uso dos recursos na Inglaterra, o que seria de nós? Imagine se os americanos decidissem não evangelizar o mundo, não enviar missionários para que pregassem o evangelho no mundo inteiro, o que seria de nós? Nós não teríamos o conhecimento do evangelho e não teríamos o conhecimento do Senhor Jesus. Mas graças a Deus, meus irmãos, homens como Reginald Young, como Frederick Lass, homens como Bryce Hanken, homens como Archibald Tipple, homens como Ashbel Green Simonton, homens como Robert Calley, um dia olharam além das fronteiras, além das suas portas, além das suas necessidades de recursos, olharam para nós, brasileiros, e nos amaram e decidiram investir as suas vidas por nós. E agora houve uma mudança no mundo em relação ao cristianismo, e chegou a nossa vez. Chegou a nossa vez de enviar pessoas para esses lugares, de enviar pessoas para o mundo inteiro, de enviar o dinheiro que Deus nos deu para o mundo inteiro, para que as pessoas possam ouvir o evangelho da salvação, que é o Senhor Jesus Cristo. Chegou a nossa vez. Todos os dias eu penso e converso com os meus filhos que em algum lugar do mundo, uma irmãzinha simples, uma senhora que dependia de um recurso pequeno, em algum domingo, ela chegou na sua igreja, sempre domingo de manhã, porque é assim na Europa, chegou no domingo de manhã na sua igreja e colocou a sua pequena oferta naquele gasofilácio e disse: essa oferta vai ser para um missionário no Brasil. Quantas vezes isso aconteceu? E agora chegou a nossa vez. É o nosso momento de dar tudo o que temos, tudo o que podemos, de dar a nossa vida para que as pessoas tenham a oportunidade de ouvir o evangelho. Como pregarão se não forem enviados? É a nossa vez, meus irmãos, é o nosso momento. Vamos enviar missionários para o mundo inteiro, porque o Senhor nos chamou com essa responsabilidade. Como pregarão se não forem enviados?